Pessoal, eu gostaria de, enfim, antes de tudo, agradecer muitíssimo que vocês tenham encontrado o caminho até aqui. É muito bom, fico muito contente com o interesse da livraria também, CD, e mais uma vez a T. Otônio, que fez um trabalho extremamente, enfim, gentil, acolhedor. Henrique também, obrigado, meu querido. E o Henrique me deu uma sugestão, porque são um livro demais, né, pessoal? E tem 7, ó. E aí ele disse assim, não, você fala um pouquinho de cada um, para dar uma noção de continuidade. Eu achei legal, né? Espero que vocês gostem. Esse aqui, a Construção Social da Subcidadania, eu fiz há 23 anos atrás já, né? Ele tinha sido junto com um outro livro que eu escrevi antes, que eu nunca mais reeditei, chamado A Modernização Seletiva. E esse aqui são os 2 livros os meus 2 primeiros livros de uma maturidade, digamos assim, né? Ou seja, os meus livros antes desses aqui eram sobre autores, sobre Habermas, sobre Weber, etc., e coisa assim, né? Quer dizer, sobre a obra dos outros, etc. E a partir desses 2, essa leitura desses outros autores eu tentei utilizar para uma interpretação sobre o Brasil, né? E uma interpretação que eu cheguei à conclusão que é racista e elitista, embora ela se venda como crítica social, né? Entende? E eu disse, não, eu vou explicitar esse racismo e esse elitismo, né? Eu não era muito bem-vindo assim, na coisa da academia e tal, para parar no centro, no núcleo. Por quê? Porque eu criticava a USP, né? Ou seja, a USP como produção de conhecimento elitista, etc. E vocês sabem, esse pessoal é muito vaidoso e muito consciente da própria, né? Entende? Se você atacar a instituição, que é uma coisa, entende? É impessoal. Para mim, eu nunca estou atacando uma pessoa. Estou atacando ideias, né? Entende? Só me interessam as ideias. Eu, obviamente, tenho o maior respeito por vários dos professores lá e tudo, óbvio, né? Mas aquilo foi usado como uma usina de ideias elitistas, né? Transformadas em crítica social. De tal modo que essas ideias contaminam não só a direita, mas a esquerda também, né? Sérgio Buarque, vai ser um autor que a gente vai entrar rapidamente aqui, ele era não só a base de todo o programa do PSDB, por exemplo, quando essa coisa existia ainda, mas é o nome da sala da Fundação Perseu Abramo, do PT em São Paulo, que eu fui algumas vezes, né? Percebe? Então é uma interpretação hegemônica, está na cabeça de todo mundo, né? E uma coisa, como eu disse ontem, as pessoas normalmente imaginam que os livros ficam nas estantes e nas universidades, né? Não é isso? Os livros estão lá e o mundo aqui real vive sobre outras leis, né? Não é assim. Isso é mentira, né? As ideias que são hegemônicas, né? Porque os seres humanos, o comportamento dos seres humanos é determinado por ideias, quer a gente saiba disso ou não, né? Então, o debate das ideias é o principal para a gente esclarecer e denunciar uma relação injusta, né? E foi exatamente isso que eu procurei fazer, né? Porque senão você fica, e eu vi isso acontecer, eu estava em 2015 no IPEA, né, na época da Dilma, no segundo governo da Dilma e tal, e quando aconteceu o negócio da Lava Jato, entende? O pessoal do PT, os ministérios, vários intelectuais, os melhores intelectuais, dando apoio à Lava Jato. Tem? Né? Ninguém dizia nada contra isso mesmo e tal, e o governo só apanhando e tal, né? Só levando porrada, tudo. E aí eu fiz um livro, que é A Tolice da Inteligência Brasileira, que redundou nesse aqui, onde eu mostrava, irmão, isso é uma canalice, né? Entende? Né? Estão nos fazendo de imbecil, tal, né? Tem nada a ver com a corrupção. Nunca teve. A corrupção está sequer onde se diz que ela está, que é na política. A política é comprada pelo mercado. Então né? E aí foi a partir disso, e aí depois disso é que eu virei um intelectual público, né? Ou seja, antes eu era das universidades, do circuito universitário e tal, né?
Mas aí o que eu tinha estudado a vida inteira, agora era importante para um país inteiro tomar consciência do golpe e da mentira na qual ele vive e tal, né? E isso, obviamente, foi muito gratificante para mim e tal, né? Eu tenho muito mais interesse no contato e tal, né, com as pessoas e tudo, do que no circuito acadêmico, por exemplo, e tal, né? Então, eu gostei muito dessa posição. Enfim, e isso aqui foi bem antes, ou seja, o caminho que eu fiz para poder criticar, né? A modernização seletiva, e nesse aqui, eu critiquei o pensamento, né, que eu chamo de culturalista, né? Entende? Que é frágil, você diz, eu acho que eu, enfim, que eu desconstruí esse argumento, né? Entende? Inclusive, ninguém veio me contraditar, entende? Né? Ninguém veio dizer que eu estava errado. Não é essa a estratégia desse pessoal. A estratégia desse pessoal é silenciar, né? Faz de conta que ele não existe. Mas aí depois que eu entrei no debate público, é impossível dizer que eu, né, fingi que você não existe, né? Mas ainda assim não veio nenhuma crítica, né? Mostra como esse pensamento é hegemônico. Percebe? Ainda hoje ele é hegemônico. Todas as universidades, nas escolas, nos jornais, a imprensa, porque as ideias elas vão sendo capilarizadas a partir de indústria cultural, cinema, etc. Claro, entende? Né? O jornalista não tira da cabeça dele o que ele diz, né? Ele tira do tesouro de ideias. Então, isso é muito importante, né? Mas, como eu sou um caboclo nordestino ambicioso, né? Entende? Eu digo assim, eu quero não apenas criticar, eu quero dizer o que é, né? Ou seja, reconstruir uma teoria, né, diferente dos culturalistas e tal. Essa bobagem, entende? A gente vem de uma cultura da corrupção de Portugal. Quem é que nunca ouviu isso? E tal? É o que todo mundo tem na cabeça, né? Essa ideia é uma ideia imbecil. É fácil de você destruir com boa sociologia. Entende? Raimundo Fauro também. Não. Se vocês pensarem, 99% dos intelectuais, né? Ainda tem quem diga que se tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, a coisa teria sido diferente. Mata com isso. E aí, pessoal, nesse livro aqui, como foi que eu tentei montar essa coisa de uma teoria distinta? Porque a minha crítica já a essa teoria culturalista é óbvia, né? Ou seja, nós somos montados por estímulos institucionais. Pensa na família, né? O bebê chupa pai e mãe de 0 a 3 anos. A forma de que vê o mundo, avaliações, classificações, isso tudo já está no bebê, né? Não é isso? A comunicação humana não é primordialmente linguística. Ela não é isso, né? Ela é corporal, etc. Se dá de mil outras maneiras e tudo, e a criança já percebe, né? E já é montada a partir disso, né? Então, como não havia escravidão em Portugal, como é que a gente pode ser continuação de Portugal? Se não havia lá as condições institucionais, né? Porque a escravidão é uma instituição total, ela tem uma justiça, tem uma economia, tem uma política, tem uma cultura, né? Nada disso existia em Portugal. Né? Ou seja, é ridículo do ponto de vista sociológico, científico, você dizer que o Brasil vem de Portugal. Por exemplo, aí depois tem as mil outras coisas que eu não posso entrar aqui agora, mas é basicamente isso. E aí, eu tentei produzir nesse livro o quê? Porque me interessava mostrar como a desigualdade é produzida e como ela é legitimada enquanto tal, né? E aí era importante para mim eu construir a ideia dos seres com hábitos, que é uma ideia do Bourdieu, né? Ou seja, essa ideia do Bourdieu significa o quê? Esquece o que a gente tem na cabeça. O que a gente tem na cabeça normalmente é bobagem, fantasia, o lixo da imprensa, o lixo da indústria cultural, né? E as fantasias para legitimar a única vida que nós temos, né? Então o que a gente diz não é a verdade sobre a gente, o contrário, né? Mas aí como é que você sabe que a pessoa é o que ela é? Pelo comportamento, pelo corpo, como ela se expressa, tal, né?
E eu comecei a fazer pesquisas empíricas a partir dessa ideia para tentar montar a ideia do subcidadão. Né? O que é o subcidadão? Como é que você o constrói? Hã? Você pegou experiências do IBGE? Não peguei, mas a gente discute depois. Deixa eu continuar, por favor. E agora eu me perdi, porque eu preciso estar concentrado no fio, senão... É por isso que eu não gosto de questões, depois a gente abre para tudo e tal. Onde eu estava, hein, pessoal? Subcidadania. Tá, na subcidadania. O que é o subcidadão? Aí eu tive que compreender o que é o cidadão. Né? O cidadão não é... Quer dizer, o fato da gente ser gente, né, não é uma coisa óbvia, percebe? Não é o fato de você ter 2 braços ou duas pernas. Os palestinos sabem disso, por exemplo. Né? Entende? Eles são vistos como não gente. Tem perna, tem não sei o quê, pensa e tudo. É tudo como a gente. Né? Não é isso que faz o respeito, né? A dignidade de um ser humano. Né? Aí eu fui atrás disso, dessas coisas. O que é que dá dignidade ao ser humano? Né? O que é um ser humano digno, reconhecido pelos outros enquanto tal? Né? E aí, para isso, eu montei a ideia de que são disposições do comportamento. Ou seja, se não interessa o lixo que a gente tem na cabeça, que interessa o nosso comportamento real, né? Entende? Então, a gente tem que estudar o quê? As disposições de comportamento que são no corpo, das quais a gente não tem a menor consciência. Por exemplo, a disciplina, o autocontrole, o pensamento prospectivo. Percebe? Você não consegue levar uma vida racional se você não pôr o futuro como mais importante do que presente. Né? Porque senão você não sabe aonde ir. Não tem projeção, não tem direção, orientação, etc. É extremamente importante isso. Ninguém nasce com isso. Né? Isso foi uma construção histórica até. Né? E no nosso caso, isso é típico das classes, da classe média, um pouco dos pobres remediados e da elite. Né? Entende? Você tem, aí você junta isso, capacidade de leitura, capacidade de se concentrar e tal. Tem hábito de leitura extremamente difícil, é antinatural, né? Entende? Mas isso pode ser aprendido, é uma disposição do comportamento, né? Dependendo do contexto, ele pode ser atualizado e ser eficaz. E aí eu construí, então, esse subcidadão como esse cara que não tem disciplina, autocontrole, não tem pensamento prospectivo, afinal ele não pode projetar nada, coitado. Né? Ele tem que pensar no almoço de hoje. O cara está pensando no almoço de hoje, ele não vai pensar no futuro. Quem não pensa no futuro, não tem futuro. Entende? Não existe futuro. Né? Porque o futuro é muito difícil para quem planeja, imagina para quem sequer planeja. Percebe? Então fui construindo esse ser desprovido de todas as defesas, né? E montado para ser vulnerável, né? E ser humilhado e explorado pela classe média branca e pela elite. Basicamente é isso aqui. Né? Assim, isso explica o Brasil real, né? E não essa bobajada, né, de culturalismo, etc. e tal. Né? Nesse aqui, que foi essa outra coisa, que foi... eu até troquei o nome, depois me arrependi muitíssimo. A tolice da inteligência brasileira é perfeito, né? É ou não é, né? É uma tapa com luva de pelica, né? Entende? E aí eu agora já pedi para pelo menos deixar o subtítulo A Tolice da Inteligência Brasileira. Eu não posso mais mudar o título do livro e tal. Foi uma bobagem, um erro, que eu amava esse título. E nesse título eu vou analisar o quê? Os principais pensadores brasileiros, né? Sérgio Buarque é o mais importante. Ele é o mais importante, por quê? Porque todo mundo vai seguir Sérgio Buarque depois. Tá? Ele vai montar o quê? O paradigma. O que é um paradigma? É uma forma de você perceber o mundo que se torna hegemônica, como se ela fosse óbvia, natural, né? E que se impõe a todos. Né? É isso que é um paradigma. Quem construiu o paradigma no qual nós estamos até hoje foi Sérgio Buarque. Eu procuro explicar aqui por quê. Raimundo Fauro, que já tinha sido mencionado aqui, Roberto da Mata, porque ele tentou modernizar esse paradigma culturalista, etc. Né? E
Depois, eu fiz também uma crítica das teorias metropolitanas, que são também racistas e tal, né? Não à toa, o tema da corrupção é o mais importante, né? Por quê? Porque se você diz que alguém é corrupto, você está retirando a moralidade dessa pessoa, né? E a moralidade é a dimensão mais importante do espírito. A outra é o conhecimento e a capacidade estética, mas a moralidade é o central, é o que nos humaniza, nos diviniza até, né? Se você retira isso de uma pessoa, você a está desumanizando, está reduzindo a corpo, né? Que é a forma do racismo. Racismo não é raça. Você pensa que racismo é raça? Você já foi feito de imbecil pelo mundo, né? Porque o racismo hoje em dia, fora alguns malucos e tal, a gente sabe de quem a gente está falando, né? Normalmente ninguém assume isso, nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Quer dizer, agora você está tendo, né? Israel, essa coisa da extrema-direita americana, brasileira e tal. Mas quer dizer, como é interditado, falar sem raça explicitamente, ela vai sempre se mascarar sob mil formas. A forma de você dizer que o povo é corrupto é uma dessas formas, né? Porque esse povo vai ser só o preto, o mulato e o pobre, porque o branquinho que vem lá da Europa não se acha parte desse povo. Tá? Não se achava antes, não se acha até hoje. Tá? Se acha europeu na África. Né? E aí eu fui pegar Talcott Parsons e Niklas Luhmann, que são duas teorias extremamente importantes e muito influentes, que diz exatamente isso, entende? A grande diferença entre Europa e Estados Unidos, que eles chamam o Ocidente só Europa e Estados Unidos, que é uma loucura isso, né? Entende? É uma definição geopolítica, não é científica, né? E diz que Ásia, África e América Latina são sociedades intrínsecas, sistemicamente corruptas, ou seja, todo mundo é ladrão e inconfiável. Né? Se todo mundo é ladrão e inconfiável, não são gente de verdade, a gente pode saquear a riqueza desse pessoal, como foi feito agora na Venezuela, tal, que está fazendo no Oriente Médio e tal. Né? Foi legitimado cientificamente. Entende como a ciência é importante? Né? A gente não percebe. Imagina que a ciência fica na universidade. Não é assim. Só a ciência pode legitimar tudo o que acontece na economia, na política, no direito, na cultura, aonde vocês pensarem. Né? Então, a luta científica ela é fundamental. Né? Por estar convencido disso é que eu dediquei a minha vida a ela. E, obviamente, tem algumas exceções que são importantes, por exemplo, né? Que é a do Florestan Fernandes. Ele pega um pouco essa coisa culturalista, ele fala de patrimonialismo, coisa assim, que é uma bobagem, né? Mas ele já lança, formas, né, de você pensar o Brasil de um modo distinto, embora ele não tenha chegado ao fim e ao cabo, ou seja, ele não montou efetivamente uma teoria alternativa, que foi o que eu tentei mostrar aqui que eu havia feito. Né? Depois eu fiz esse aqui, a herança do golpe. No fundo, esse aqui é a transformação do Radiografia do Golpe, né? Que foi... eu acho que foi o único livro que esse pessoal, porque a USP controla todos os prêmios do país, não sei se vocês sabem, né? Mas nessa hora eu ganhei um jabuti desse pessoal da USP e tal, né? Mas isso é porque estava o negócio todo e tal, tinha o golpe, não sei o quê, e esse livro foi importante nessa época e tal. A Elite do Atraso, que foi um livro que a partir do Elite do Atraso, eu comecei a escrever de um outro modo, né? Não vou botar nada teórico aqui. Tudo que eu digo aqui, entende? Porque tem gente idiota ou bastante, desculpa dizer isso, que acha que a ciência real é você ficar falando difícil, conceitos complicados e tal. Obviamente, os conceitos são difíceis, os autores são complicados, né? Mas você pode aprendê-los. Né? Entende? Eu dediquei a minha vida a isso e tal. Quando eu não entendi um livro, eu lia outra vez, fichando. Né?
os livros mais importantes para mim, eu li 3 vezes, com 3 fichamentos. Ou seja, você vai, né, você entende? Agora, o público não precisa saber desse esforço, percebe? Não preciso repetir isso para as pessoas. Tá? Eu posso apresentar o resultado, de um modo que seja compreensível para qualquer pessoa. Né? Entende? Porque, pela minha origem, tanto nordestina quanto de classe social também, eu tenho uma desconfiança muito grande com relação a essa coisa do fetiche do conhecimento. Eu odeio isso, entende? Né? Normalmente os intelectuais usam o conhecimento como os ricos usam o dinheiro, né? Para dar um sentimento de superioridade e humilhar os outros. Né? Entendeu? E eu sempre entendi o conhecimento como uma arma. O conhecimento, para mim, é uma arma. Eu sei que é uma arma importante. Né? Entendeu? Eu sei que é uma disputa importante e tal, e por conta disso, né, eu tenho essa forma de intervenção e tal, né, que é meio assertiva e tudo, porque eu acho que você tem que dizer as coisas, tem que ter coragem de dizer as coisas e tudo. Né? Você tem que ter a coragem de dizer aquilo que dói, né? Para mim, isso monta a minha personalidade e tal. Né? O que eu quero, a coisa mais importante para mim é a liberdade de dizer exatamente o que eu quero. Por conta disso, eu nunca me filiei a partido, etc., e coisas do tipo. Né? Ninguém vai mandar na minha cabeça e tal. Né? Essa noção é que eu... entende? Porque isso tem a ver com, eventualmente, você ter um amigo, então você não pode criticar o outro. Eu nunca fiz esse jogo. Né? Entende? O que interessa para mim é o que eu estou estudando ali, a procura da verdade e tal, e eu me vejo como um soldado disso. Né? Enfim... E nesse livro aqui eu quis reconstruir a história do Brasil. Eu fiz passo a passo um contraponto com Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque. Né? E aí, veja bem, o que Sérgio Buarque diz que é o mais importante? A cultura da corrupção, que vai dar no Estado patrimonial, entende? É isso que é o mais importante. Povo corrupto, Estado patrimonial. Né? Obviamente, quem gosta disso aí são os multimilionários, né? Entendeu? Porque aí você não precisa temer um voto popular, porque você já está dizendo que é de gente corrupta, então ele não vale, como ele nunca valeu no nosso país, sempre houve um golpe de Estado para isso, tem nada a ver com a corrupção, tem a ver com a inclusão popular, né? E aí eu quis pôr, ao invés do Estado patrimonial e tal, a escravidão no centro do problema. Eu estou convencido até hoje que esse país é um país escravocrata, né, com máscaras, né, mas é tão escravocrata quanto sempre foi desde 500 anos. Mas você precisa mostrar aonde isso está. Né? E foi o que eu procurei fazer. Né? Então eu tentei pôr a escravidão como é o centro, o ponto explicativo mais importante para tudo que acontece entre nós. Né? E também, obviamente, do racismo. Não apenas o racismo racial, né? Mas as formas, as máscaras que vão sendo necessárias para isso e tal. Né? E foi, obviamente, um livro que, por conta desse vazio de explicação que tinha nessa época no país, foi um livro que, quer dizer, Lula recomendou para o PT e tal, né? E vendeu mais de 400 mil exemplares e tudo, ou seja, né, para um livro de sociologia, você não pode pedir mais do que isso. Né? Esse aqui, aí eu já fiz, já é a tentativa de mostrar o quê? Empiricamente, né? Porque não basta você demonstrar teoricamente, você tem que demonstrar empiricamente, ou seja, que aquilo que você está dizendo corresponde ao comportamento real das pessoas. Né? E a pesquisa empírica, para mim, é isso. E tal. Então, eu já tinha feito a ralé brasileira, com os muito pobres, né? Que me fez ver uma coisa que, normalmente, quem é de classe média jamais vê, a vida do pobre e tal. Né? As pessoas não têm a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia, antes de estudar, o inferno social, que é a pobreza no nosso país, etc. Né? É um negócio montado para ser violento e tudo, para ser desrespeitoso, para vulnerabilizar as pessoas, essa polícia imunda
que a gente tem, né? Que serve para matar preto, escorraçar gente, né? E também a classe média, que eu também fiz a tese que me guiou aqui, porque a tese que me guiou eu preciso mostrar que as classes são montadas da mesma maneira como as classes ditas modernas são montadas exatamente da mesma maneira e para os mesmos fins da relação senhor-escravo que existia antes, né? Aí eu tinha que mostrar como é que você monta o escravo, o novo escravo, né? Entende? O cara achar que alguém que trabalha 12, 14 horas em cima de uma moto, né? Não é um escravo, você tem que ser muito louco, tá, né? Entende? Né? E aí a escravidão, o ponto da escravidão é exatamente que é um trabalho muscular, desumanizador, como um cavalo, um jumento faz, né? Então é o trabalho desqualificado, muscular, etc. E essa classe social aqui é toda montada para ser trabalhador desqualificado, metade do nosso país, né? Aí eu analisei as famílias, como é que você produz a precarização familiar, mesmo num contexto em que a mãe ama o filho e tal, entende? E o pai e tal, né? Então, porque você simplesmente não pode repassar aquilo que você nunca teve, né? E você nunca teve porque se criou um esquema para deixar você vulnerável, né? Então eu procurei fazer essa denúncia. Ralé aqui, obviamente, não é um insulto aos pobres, né? Entende? É uma provocação às classes, que são elas, inclusive, que vão ler o livro, do que elas estão fazendo, né? Eu analisei as instituições também, então eu acho que a gente fez um trabalho muito completo, um trabalho de 5 anos, um trabalho muito puxado, etc., né? E eu acho, modestas favas, que o livro reflete, né, o trabalho investido. Não conheço nenhum livro melhor sobre o pobre, sobre a classe pobre no Brasil, né? Porque pegamos as mulheres, os homens, o racismo e as instituições, mostrar a má-fé das instituições dos pobres, etc., né? Então, como vocês veem, eu tenho muito orgulho desse livro e dessa pesquisa. Depois ele fez um sobre os batalhadores, que é o pessoal que estava ascendendo com Lula. Não vou poder falar muito disso. E a classe média eu peguei assim como aquele agregado. O agregado do século XIX estava puxando o saco do senhor de terra e gente, né? Se o senhor de terra e gente chamasse esse cara para tomar um café da manhã no sábado, pronto. Ele já se achava que era da família, ia ser a mão armada desse senhor, etc. É exatamente como a classe média faz hoje, né? Uma classe média submissa à elite, que pensa que é elite, né? Não tem nenhuma consciência sequer do que é, etc., né? E aí eu tentei montar isso. Quer dizer, existe um esquema entre elite branca e classe média branca, né? Um é você me apoia, ou seja, a classe média apoia, né? A elite, porque o interesse da elite nos golpes de Estado é roubar. É isso que a elite faz. A elite não faz outra coisa do que roubar, né? Roubar os nossos rios, roubar as nossas terras, roubar o orçamento público, roubar por isenções fiscais, multibilionárias, etc., etc. Esse é o roubo, né? Então, esse pessoal não gosta que venha algum representante popular, porque você vai usar um pouquinho o orçamento público para a maior parte da população. Por conta disso, a elite apoia sempre golpes de Estado, né? A classe média branca sai às ruas, né? Os branquinhos histéricos, né? Como se eles tivessem alguma coisa contra a corrupção, né? Uma ova não tem, né? Ele veja o que aconteceu lá com o Itamar, com o Itamar e com o Aécio Neves, etc. Não, Itamar não, Michel Temer e Aécio Neves, mala de dinheiro. Então ninguém viu nenhum branquinho na rua histérico, entende? Porque aí é roubo da elite branca, né? Então isso não é roubo, né? Percebem? Então não é corrupção, entende? Né? Entende? Se a gente sabe, de novo, aquilo que eu disse antes, a gente sabe quem é a pessoa, não por aquilo que a gente diz, mas como ela se comporta. Percebe? Se com indícios sobre Lula e Dilma saíram milhões e milhões de branquinhos à rua, né? E não saiu nenhum com aquela, né, que aí não eram indícios, eram filmagens, as filmagens mais, né,
escabrosas da corrupção brasileira, não saiu nenhum filho da puta desse, desculpe, né? Entende? Tirando onda que tem alguma coisa contra a corrupção, né? Entende? Esse canalha não tem nada contra a corrupção, né? Ele tem contra a inclusão popular, né? Ele tem enquanto o governo estava querendo pôr um preto na USP para estudar com o filho dele. Ele estava com raiva disso. Não, mas aí você não pode dizer. Aí Sérgio Buarque moralizou. Ah, não estou contra os pobres, eu estou defendendo a moralidade pública. Entende? É isso que esse paradigma dominante funciona. Rapidamente aqui, senão isso vai ficar muito longo, o pobre de direita, que tem a ver com a... eu não gostava de nenhuma das interpretações que eu via, né? O negócio, e tal, o cara é burro e tal. Não, ninguém é burro. Todo mundo é inteligente, né? O ser humano é extremamente inteligente. A diferença de inteligência entre os seres humanos é mínima, né? Então não é burrice. Ou então tinha gente que dizia, não, isso é por conta da convicção religiosa, não sei o quê, como se isso explicasse o comportamento da pessoa, né? Quer dizer, por que a pessoa, dentre tantas opções religiosas, vai escolher exatamente aquela? Esse é que é o problema, né? E aí eu tentei montar essa história da ausência de reconhecimento social, o ressentimento que isso produz, né? No contexto de total desorientação do povo, a partir de uma imprensa que nunca explicou nada, né? Que só faz mentir, então a pessoa não sabe quem é o inimigo dela, quem a deixou mais pobre e tal, e ninguém diz que a culpa é dela, né? E aí a extrema-direita vai usar isso para canalizar. Não, entende? Você é heterossexual, cara. Como assim? Porra, que coisa importante, né? Né? Entende? Porra, heterossexual, imagina, não? Entende? Mas é isso que o cara, é só isso que o cara tem, né? Entendeu? É o que sobrou para ele e tal. Então ele vai se apegar a isso e tal. Ele vai votar, entende? No fascismo, porque ele não quer que o filho fique viado na escola, entende? Porque ele tá convencido que isso vai acontecer e ele não... Entende? Então, não importa se tem saúde, educação, cultura e tal, não. Ele quer... Entende isso? Né? É exatamente isso que é montado a coisa. Então, a gente tem que compreender o nível de humilhação que esse povo sofre, né? Entende? Para, enfim, ter esse tipo de ação. Teve uns idiotas aí que andaram dizendo, você está... desprezando as pessoas. Como assim? Que negócio é esse e tal, entende? Teve rádios e televisões que disseram, mas o senhor não acha que o pobre tem o direito de escolher o negócio e tal? Isso obviamente tem, né? Entende? Agora, deixa eu pensar aqui. Já estou começando a ficar cansado. Estou falando muito e aí não vem a lembrança. Assim, agora eu lembro. Aí eu disse para ele, não, cara, é óbvio, você tem interesses, né? Os interesses das pessoas são objetivos. Entende? Não é dela, não é da cabeça dela, né? Todo mundo tem interesse em possuir direitos, todo mundo tem interesse em ser respeitado, todo mundo tem interesse em ter acesso à saúde, educação, cultura, etc, etc. Né? Se você não percebe qual é o seu interesse, você foi feito de imbecil. Óbvio. Né? Não é que você seja burro, você nasceu inteligente. Você até pode voltar a ser inteligente. Mas agora você está imbecil. Né? Quer dizer, o que é o imbecil? É o cara que não sabe os seus próprios interesses e tal, né? Então tem todo um esquema para imbecilizar essa pessoa, tal, né? Por conta disso ela vota na direita, não é porque ela, não? E esse aqui foi para a esquerda, pessoal, e aí ninguém comprou esse livro, ó, que eu botei, porque a esquerda morreu, entende? Quer dizer, e eu como leitor de Bourdieu, foi uma burrice fenomenal, foi uma teimosia minha. Porque eu achava assim, eu era muito, convencido de que eu dava bons títulos aos livros, entende? E algumas vezes eu dei. Mas o pessoal tinha reclamado esse aqui, né? Dizendo, não, esse negócio não vai coisar. E aí Bourdieu já tinha explicado isso, né? Ou seja, as pessoas evitam aquilo que elas não querem tocar, que elas não querem ser confrontadas com certas coisas, né? Aí o cara olhava isso aqui e dizia, não, eu não vou nem pegar.
Eu não quero nem saber. Quando a ideia era exatamente isso, a esquerda precisa de uma crítica, né? A esquerda não tem um projeto alternativo de país, por exemplo, né? A esquerda não disputa as ideias dominantes, então você não pode se surpreender quando você tem aí, né? Enfim, as igrejas mandando no mundo, etc., dizendo o que a pessoa deve ser ou não ser, etc., né? Então é isso. Não sei, mas pode botar umas 5 perguntinhas. Eu quero fazer uma correção. Tá. Eu quero fazer uma correção da minha fala inicial. É que agradecemos muito ao Instituto Zoom, na pessoa de Teotônio e de Henrique José, né, que veio nos presentear com essa oportunidade da Livraria Manimbu receber o nosso querido Gessé Souza. Obrigada, o Instituto Zoom. Antes de abrir aqui 5 perguntas, eu já quero A minha última. agradecer mais uma vez a Gessé e nós exploramos, essa palavra é pesada, mas desde que você chegou aqui a gente se apaixonou mais ainda. Muito grande de ter uma pessoa de Natal, né, com essa capacidade, falando para nós todos. E aí é um prazer imenso o Instituto Zoom estar promovendo um curso de comunicação e gestão que vai para os pontos de cultura. Eu acho que você já ouviu falar o que é a cultura viva, os pontos de cultura. Né? É um projeto que nasceu no início do primeiro governo do Lula, que começou a potencializar as ações culturais a partir de uma mensagem muito linda do Gilberto Gil, que dizia que a gente tem que tratar como se fosse um dourinho antropológico cultural. Como é que seria isso? O primeiro edital do Cultura Viva, 100 pontos foi aberto no Brasil inteiro. E o Henrique José teve uma ideia de fazer uma galeria virtual. E a gente aprovou esse projeto e a gente começou a fazer oficinas de fotografia onde a gente não tinha, José, intenção nenhuma de formar fotógrafo. Mas era para que esses adolescentes e jovens, a partir de ter uma máquina na mão, começassem a fazer um diagnóstico sociocultural ambiental de onde eles vivem. E nesse sentido, a gente começou a dar um olhar para algo que é fundamental e às vezes a gente não vê. Uma poça de lama passando na frente de casa, ela vira comum, então está ali. E a gente vai para a aula, passa por cima, e não vê isso. Quando a gente põe uma máquina fotográfica e começa a fotografar as coisas, vai se ver, opa, tem um lixão ali. E a gente tinha essa pretensão de fazer esse diagnóstico. E aí o Ponto de Cultura Zoom, que foi um dos primeiros 100 do Brasil, e essa ideia maravilhosa de cooperativa, hoje nós temos 250 pontos de cultura no Rio Grande do Norte. Então, são em diversas áreas, pastoril, música, teatro, área digital, e um pouco de fomento está chegando a cada entidade ou instituição que não tem CNPJ. Nesse sentido, a gente começa a ver uma revolução também, porque as pessoas, eu não estou fazendo pergunta, eu estou só agradecendo um pouco esse momento que já serve. E dizendo para vocês que isso é possível, porque a gente está tendo acesso e a gente está distribuindo também o que a gente recebe. Então, esse curso que vai ser feito pelo IFRN, em parceria com o Instituto Zoom, trouxe o Gessé. Ele não trouxe, a gente vai segurar ele aqui por mais tempo. E, inclusive, garantimos para ele que ia chover os dias que está aqui, todo dia que eu ir para a praia, o sol chega segunda e a gente segura ele mais tempo aqui. Né? E aí, nesse sentido, gente, eu quero agradecer a cada um e cada um que está aqui. Na verdade, eu me sinto presenteado por ter Gessé perto da gente. Eu me sinto presenteado por ter vocês nesse momento do último dia com Gessé. Né? Então, Gessé, eu agradeço, entendo o seu cansaço. A gente vai fazer 5 perguntas e a gente vai deixar você jantar.
Henrique, você quer conduzir esse processo das perguntas? Eu Tem tenho uma. pergunta. Chama a pergunta. Vamos fazer as perguntas em bloco? Vamos. Vamos. Aí você se organiza. Tá. Já falou 3. Tá bom. A gente, Com licença, tá, posso. A gente tem aqui, por exemplo, é alguém que nos ajuda bastante. Né? Nos ajuda muito. É uma das pessoas que escreveu a Lei Aldir Blanc, que é o que permite o recurso chegar com a gente, Esporte e Cultura. Né? É uma mestra na área da cultura, hoje assessora a deputada Benedita, né? Nessa parte. Nós não vamos falar muito não, mulher fala, perdão. Peço licença, quero saudar todos e todas e todos. Quero saudar, inclusive, o nosso, que não é um convidado, é um anfitrião também, que é dessa terra, né? Eu não sou dessa terra, mas escolhi essa terra para viver. E eu pedi para Teotônio, para Henrique, eu faço parte do Instituto Zoom. Para quem não sabe, eu sou Cristiane Ramires, eu atuo na área da cultura brasileira desde 1991. E eu penso que as questões aqui que Gessé de Souza traz para nós é algo que eu luto, Henrique, desde 1991. Porque todos nós que estamos aqui somos pessoas que pelo menos acreditamos na transformação a partir da vida. Porque a arte, a voz, a língua, a existência são pedaços da vida, da nossa vida, né? O que somos nós do Rio Grande do Norte, por que alguém escolhe o Rio Grande do Norte para viver? E por que alguém do Rio Grande do Norte é tão importante para nós nesse Brasil, que tantas vezes teve o seu Estado de Direito interrompido, né, Gessé? Exato. O que Gessé fala para todos nós aqui, gente, simplesmente são os direitos que nos são tirados todos os dias. Porque não existe a gente ter um poder único sobre algo. Nós somos um poder constituído por 4 poderes. Nós temos o Estado de Direito, que é constituído por 3 direitos do Estado, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E nós temos o maior poder, que é o poder da sociedade. Por que ninguém fala desse 4 poder? Porque o Estado civilizatório, o Estado de Direito, que é o que Gessé coloca em cada palavra, em cada vírgula, todos aqueles que ele convida para abrir os seus livros e para que comentem sobre eles, tratam sobre o quê? Do nosso Estado de Direito. Gessé, se a gente não estiver aqui hoje com você, de todo esse processo, para sermos multiplicadores de um Estado de Direito, e o que é isso? Gente, é ter direito de exigir saneamento básico, é ter direito de votar, é ter direito de exigir segurança, é termos direito de exigir um Estado que olhe para nós. É simplesmente isso. Não, deixa. Só Tem isso. Parece algo Henrique, menor, tem. mas não é. Tem que. Obrigado. Escrever, poder distribuir seus livros, né, Gessé? A gente viu agora, os Estados Unidos, o que o Trump fez? Queimou livros, proibiu livros. Nós aqui no nosso país, na gestão anterior, proibimos Machado de Assis. Como assim você proíbe as pessoas sobre as coisas? O que nós estamos falando é sobre o nosso direito de vocês idosos poderem existir com um Estado que entenda e que reconheça. O que nós podemos dizer que escritores como Gessé, que uma mulher hoje aqui, que faz parte do Instituto Zoom, que promove dentro de uma política pública, promovida pela Política Nacional Aldir Blanc, da qual, sim, eu como gestora que sou, como uma assessora que sou, estou no Congresso Nacional, pude construir isso, porque pessoas como Gessé, e mais de 100 mil cartas que chegaram no Congresso pedindo, como na época o presidente então cortou Gessé, ele cortou o defeso da pesca, ele cortou manicure, ele cortou seguranças. Quantos de nós aqui temos a nossa comunidade, né, Henrique? O que fazem aqueles homens negros enormes da periferia brasileira se não são seguranças, gestores, as cozinheiras, as costureiras, as merendeiras, que é aquela pessoa que é a rede do mundo, é isso que nós estamos falando. O Estado de Direito abrange aquelas pessoas que são isentas, o Estado não garante a elas o conhecimento de saber que elas têm esse poder. E esse papel aqui, o que nós estamos promovendo é isso. E eu tenho certeza que dentro de cada um de nós aqui,
É uma honra para mim estar aqui, principalmente com a Zoom, viu, Gessé? Porque você hoje é um intelectual, é um homem que lutou, venceu muitas batalhas. Mas o Instituto Zoom está aqui na Terra e está construindo esse processo, essa semente maravilhosa. Eu quero ser semente, Henrique e Teotônio. Já somos. Eu quero ser semente e nós queremos que cada um de vocês seja semente desse país que olhe para o outro, que a gente pare de querer o mal do outro e que a gente possa se olhar com uma grande potência de criatividade, de existência, de amor e principalmente de poesia e arte. E infinitas alegrias, porque os problemas, eles já brodam para a essência da vida. Mas a gente saber como lidar com tudo isso, né, Gessé? Pois é. E principalmente com o preconceito, com o racismo, com a misoginia e com as nossas próprias violências internas, Exatamente. que acabam agredindo os outros. Muito obrigada Zoom, muito obrigada Cultura Brasileira por me permitir estar aqui e compartilhar com vocês esse momento, gente, que é tão primordial. O que segue daqui para frente no mundo, né, Gessé? Não é um Brasil simples, ou é um Brasil colônia, ou é um Brasil democrático. Simples assim. Um grande abraço, obrigada. Tá bom? Senhor Souza, meu nome é Renan. O senhor falou sobre duas coisas que o senhor falou sobre culturalismo e o seu último livro, o nome é Por que a Esquerda Morreu. Queria fazer uma pergunta um pouco delicada, também temos uma pessoa, pelo Aldir Blanc. Nos últimos dias, essa questão da chamada identitarismo e possíveis exageros tem sido muito abordada. Eu nem vou tocar na história da música, mas essa semana eu vi vídeos criticando a escritora Ana Maria Machado por ter questionado certos rótulos que tentaram botar em livros dela. Ela era chamada de burguesa, de elitista. A questão é, na sua opinião, como escritor, como sociólogo, como pesquisador, até que ponto o identitarismo é justificado, pode existir, ou ele estaria passando dos limites, ou como lutar pelos direitos e pela voz das pessoas sem esquecer. Eu quero que você fale um pouco da sua trajetória como natalense. Né? A gente sabe que você viveu uma parte da sua adolescência aqui, né? Se você puder falar um pouco da sua história aqui em Natal, claro, para ficar registrado aí pra gente. Tá ótimo, obrigado. Pessoal, quer dizer, as três perguntas, no fundo essa coisa do identitarismo a gente tem que compreender muito bem, porque senão tem gente que diz que você está contra as mulheres, contra os negros, etc. Né? Existem várias formas. Nesse livro, Como o Racismo Criou o Brasil, eu fiz uma crítica, né? Enfim, eu estudei esse tema na pandemia, isso é bom, né? Não podia fazer nada, ficava em casa estudando. E o que eu percebi foi, né, existe uma versão neoliberal do identitarismo, né? Talvez que é o quê? Pessoas, né, negros, por exemplo, e mulheres, né, mais capazes, né, ocuparem os cargos, né, que estão abertos nos bancos. Os bancos hoje empregam metade negros. E eles têm o maior orgulho, olha como a gente é democrático e tal. Entende? Eu acho que quando tem uma coisa, quando tem uma política que a Rede Globo e os bancos estão apoiando, você entende? Quer dizer, né? Entendeu? E eles estão querendo dizer o que com isso? Né? Entende? Porque, no fundo, isso foi a estratégia que o Partido Democrata americano assumiu para fingir que ainda tinha alguma pauta popular. A partir de 1980, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata vão ser dominados pelo capitalismo financeiro. Né? Os dois, né? Igual. Né? Mas, como o Partido Democrata era o partido de Roosevelt,
partido dos sindicatos, estava ligado a lutas populares, ele não podia simplesmente dizer que agora ele ia apoiar, né, entende, o saque, né, da população em nome de meia dúzia de super ricos. Né? Isso não, né? Aí então ele diz, não, a gente está protegendo, agora como se tivesse resolvido a questão das classes, da riqueza, agora a gente precisa avançar, aprofundar a democracia para que as mulheres tenham, ou seja, pegar temas legítimos, obviamente ninguém aqui que a mulher seja subordinada ao homem, só um idiota, né? Você precisa ser um homem muito idiota para você querer isso, né? Mas o que você está... tem uma filósofa americana que eu admiro muito, que é a Nancy Fraser, né? E ela que sempre foi, talvez a melhor socióloga feminista, eu tenho muita admiração por ela, né? Muito corajosa e tudo, e ela chegou para esse povo e disse, olha, isso é feminismo do 1%, entende? Né? Entende? Isso é crítica social do 1%, porque o que você está pressupondo, né? Entende? É que, quer dizer, quais são os negros e as mulheres que estão fora dos cargos de comando que vão poder ascender a esses cargos? Obviamente aquelas que tiveram melhor escola, melhor família, mais capital cultural, né? Eventualmente ali da baixa classe média, etc., do pobre remediado, etc., que teve escola, teve apoio, etc., etc. Né? E os 90%, 99%, né? E que o esgoto continua passando em frente da casa dele, a polícia pode chegar derrubando a porta, estuprando a filha, matando o adolescente, filho, etc., etc. Não acontece, entende? Não acontece nada. Então, o que eu quis dizer foi combate à desigualdade não pode se dar pela ascensão individual. Né? Entende? Isso me dá uma raiva. Eu estou representando, né? Você está representando quem, irmão? Quem é que deu essa autorização? Né? Está representando a quem? Você está representando você mesmo. Né? Lugar de fala, outra bobagem absurda. Né? Entende? Como se uma coisa é você pôr a voz, né, do oprimido. Isso, né? Mostrar, por exemplo, o sofrimento dele, denunciar como isso é montado, etc., etc. Né? Mas você achar que o oprimido, né, sabe a verdade sobre ele é uma coisa idiota. Né? A dominação exige que quem é dominado se veja como inferior. Né? Senão ele não funciona. Né? Se o oprimido achar que ele não é inferior, não existe dominação. Né? E a dominação se baseia nisso. A legitimação é essa. Aí você diz que esse cara, né, que não tem condições de uma defesa autônoma, o que ele disser é um lugar de fala. Entende o negócio? É falho do começo ao fim. E eu tenho raiva disso, que dá a impressão de ser crítico, dá a impressão de ser de esquerda, dá a impressão, entende isso? Quando é exatamente o contrário. É uma manobra neoliberal. Né? E, obviamente, as soluções para isso, para mim, são soluções universalistas. Né? Que pegue todas as mulheres, que pegue todos os negros. Ou não pega ninguém. Ou pega todo mundo, ou não pega ninguém. Né? A segunda questão, sim, que tipo de sociedade a gente está caminhando? Pessoal, eu estou contando aqui a todo mundo que eu estou querendo voltar para o Rio Grande do Norte, ficar numa casinha na praia, pé na areia, né? Porque eu quero me distanciar disso que eu estou vendo acontecer e que o mundo está se tornando, né? A gente está numa regressão. Eu acabei de escrever um livro e a Cris me deu uma sugestão de título que eu adorei, que é O Processo Anticivilizatório. Né? O livro mais importante sobre o processo civilizatório é de um cara chamado Norbert Elias, né? Que é o processo da civilização. Aí eu adorei isso, o processo anticivilizatório, porque é exatamente isso que está acontecendo.
Né? O processo civilizador no Ocidente ele foi um processo de equalização das condições sociais. Né? A grande revolução que funda o Ocidente é a Revolução Protestante, luterana. Né? Por quê? Porque Lutero vai dizer o caminho para Deus é o trabalho bem feito. Né? Antes de Lutero, trabalho era coisa de escravo, de servo e tal. Então ele sacraliza, aumenta o trabalho, que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Ele abre a possibilidade de reconhecimento universal, abre a possibilidade. Né? 10 anos depois de Lutero pôr as suas teses, os camponeses alemães fizeram a maior revolução camponesa da história. Claro! Ué, não? Entende? Né? Se eu que trabalho, a única coisa importante é o trabalho, esse cara só vai roubar o meu trabalho porque eu vou obedecer a ele. Entendeu? Que é a mensagem protestante, né? Entende? Então você... a noção Rousseau, Marx, etc., é impossível de ser pensado sem Lutero. Né? As pessoas sequer iriam compreender o que é igualdade aonde e tal, de que maneira. Né? Ele mostrou, né? Igualdade pelo trabalho. Né? E isso implicou o quê? Em vários lugares. Um aumento da equalização, né? Da igualdade, etc. Né? Eu vivi, eu não tenho nada assim, essa coisa de capitalismo e comunismo para mim, então não tem nenhuma validade. A única coisa que eu acho legal é o controle político do capital. Se você consegue isso no comunismo, ótimo. Se você consegue isso de alguma forma capitalista, ótimo também. E tal. Mas o capital tem que ser controlado pela soberania popular. Né? E na Alemanha que eu vivi nos anos 1980, tinha isso. Né? Tinha um serviço de saúde que era universal, que atendia, era obrigado a atender todas as pessoas da mesma maneira. Tal, né? Então, isso é um aumento da igualdade. Né? Isso é uma real universalização do reconhecimento social para as pessoas. O que a Alemanha dessa época estava dizendo para as pessoas é: vocês todos são gente. Né? Entende? A gente cuida de vocês são importantes, são gente, são dignos, etc. Né? Isso está se revertendo. Esse tema aqui, Porque a Esquerda Morreu, eu fiz esse livro porque a segunda grande revolução do Ocidente, entende? Eu tenho as minhas prevenções com as revoluções de sangue, né? Você vê aí a Revolução Francesa cortou a cabeça de 70% dos nobres e tal. 10 anos depois a monarquia tinha voltado, né? Então a violência não é o caminho, né? As revoluções de consciência são o caminho, porque elas são aprendizado. Você muda a cabeça de uma pessoa, você já mudou o comportamento dela. Né? E a segunda grande revolução é a Revolução de 1960, a revolução expressiva dos jovens. Né? Autonomia, liberdade, um novo conceito de ser humano que não era o luterano, da mera produtividade. Né? Entende? Como se o homem e as mulheres nascessem para o trabalho, para trabalhar, né? Uma abelha, né? Entende? Produtiva e tal, mas sem nenhuma reflexão. Aí você teve aí esse tema de que, nós não sabemos quem nós somos, e cada um tem que ter o direito de descobrir. Né? Percebem? É uma outra dimensão, né? Uma construção da personalidade, né? O reconhecimento que a gente não sabe e o caminho de tentativa e erro de conseguir isso. Todas as bandeiras importantes hoje em dia vieram da Revolução Expressiva, a luta das mulheres, a luta contra o racismo, né? A luta contra o imperialismo na Guerra do Vietnã, a relação da natureza com a natureza, que seja, né, de irmandade, porque você não é mais produtivista, né? Então você pode ver a natureza de uma outra maneira. Né? Então tudo isso foi montado pela Revolução Expressiva. Isso foi tão importante que fez com que o salário, que esse pessoal também se acoplou com as lutas tradicionais dos trabalhadores na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, de tal modo que o trabalhador médio americano em 1971 tinha a maior renda histórica.
o maior salário histórico. E no mesmo ano de 1971, a classe capitalista tinha um menor nível de lucro. Entendeu? Aí os ricos disseram, puxa vida, esse negócio de você montar povo inteligente não serve. A gente precisa emburrecer o povo de novo. Entende? A gente precisa criar uma legião de imbecis. Né? E é aí que nasce a extrema-direita americana. Né? E nasce como um projeto extremamente bem planejado, com muito dinheiro. Nos anos 90, por exemplo, eles compraram toda a imprensa pública, para ter só imprensa privada para as teses neoliberais e tal. Murdoch é só o melhor exemplo, mas tem vários outros. Né? Então, a ideia é o que é? Se você controla a imprensa, você controla universidades, etc., a produção de ideias e tudo, né? Você controla o mundo, você controla o imaginário das pessoas. Foi isso que o pessoal descobriu. Né? E aí você tem as redes sociais, destrói qualquer possibilidade de diálogo. Né? Você não tem sequer um pano de fundo comum mais, cada bolha tem o seu próprio pano de fundo, isso evita o diálogo possível. Se você não tem diálogo possível, você não tem aprendizado mais, você tem guerra entre as pessoas. Né? Então, eu acho que esse mundo está sendo montado para isso. Tal, né? Para você ver esses tarados, né? como Elon Musk, tal, o tanto de bobagem que esse idiota diz, né? Completo imbecil, né? Que se acha o máximo, né? Que tem QI alto e nem sei o que. Então, só tem idiota. Né? Os caras estão mandando no mundo, são todos imbecis. Né? Bill Gates, esse outro FDP, né? Dizendo que agora a gente ia ter com a inteligência artificial de decidir quem é que vive ou não. Né? Porque tem gente que vai ficar descartável. Então, as pessoas estão simplesmente dizendo as coisas. Né? Ou seja, é barbárie, é volta da barbárie, é volta da relação senhor-escravo. Né? E a volta da relação da desigualdade natural entre os seres humanos. Exatamente a inversão do processo civilizatório. Né? Mas, Natal ainda, né? Você fica ali na praia e tal, com bons amigos, assim, e tudo, tomando uma, né? Pegando um sol e entrando nessa água maravilhosa de 26 graus, não é isso? O ventre da mãe. Eu digo para os meus amigos do Sul, né? Do Rio e tal, cara, é muita liberdade poética você dizer que você tem uma praia, irmão. Né? Você não consegue entrar nesse negócio aqui, é gelado até o... Né? Entendeu? Você dá um negocinho e sai e tal, né? Na minha terra, você entra e fica 2 horas, entende? Né? No mar e tal, no ventre da mãe, né? E tal. Obrigado, pessoal.